Não é a rejeição dessa pessoa que te machuca, é o que você conta para você mesma depois disso. Você se sente insuficiente, pequena, descartável e começa a se perguntar: o que foi que eu fiz de errado? E sem você perceber, você começa a se rejeitar do mesmo jeito que essa pessoa fez, mas de forma ainda mais cruel. Na psicologia, isso é chamado rejeição internalizada. Você transforma a dor de alguém em verdade sobre si mesma. Já a neurociência nos diz que o cérebro interpreta a rejeição como uma dor física. É o mesmo circuito da dor de uma queimadura. Então, ser rejeitado ou rejeitada literalmente dói. Isso é cientificamente provado. Espiritualmente aqui falando, a rejeição é um redirecionamento divino. Deus tirou para proteger a sua essência, não para destruir a sua autoestima. Você se maltrata porque você aprendeu que o amor do outro valida o seu valor. E isso tá totalmente errado, gente. Mas a verdade é, quem te rejeita só revela o quanto falta amor dentro dele ou dela, não de você. Então faz comigo aqui essa seguinte declaração: eu não sou o que fizeram comigo. Eu sei do meu valor. E salva esse vídeo aqui para você ouvir quando você esquecer do seu valor. A rejeição dói, eu sei. Mas se você parar de se rejeitar também, ela para de te destruir. Você não perdeu o amor dessa pessoa. Você acaba de se reencontrar com o seu. Lembra disso. Será aí que ele ou ela sentem a minha falta? A verdade é aí que quase ninguém tem coragem de te falar. Você aí se pega ainda pensando, será aí que ele sente a minha falta? Mas se eu te dissesse aí que isso nem é sobre ele, você aí acorda com aquele nó na garganta. Lembra aí de uma música, vê uns stories aí antigo, e lá está a pergunta de novo. Será aí que ele pensa em mim como eu penso nele? Será aí que ele sente saudade, remorso, vazio? E a verdade é, você quer saber se ele valida a sua dor? Segundo aí a psicologia e a neurociência, quando aí você se sente rejeitado ou rejeitada, o cérebro ele entra em estado aí de alerta. É como se a ausência ali daquela pessoa ativasse aí o medo de não ser o suficiente. Você não quer saber se ele ou ela aí sente saudade. Você quer saber se o que você viveu importou. E isso, na verdade, é uma busca por validação emocional, não por amor. E espiritualmente aqui falando, quando alguém aí sai da sua vida, o que se rompe não é o vínculo, é a ilusão de controle. Você acha ainda que se ele te quiser, talvez você sinta-se digna de amor de novo. Mas olha só, sentir a sua falta não significa que ele ou ela aí vai voltar curado. E não sentir não invalida aí quem realmente você é. Sabe aquela história que o universo te tira o que não te serve? Ele também silencia quem não sabe reconhecer o seu valor. Então, da próxima vez aí que você se perguntar se ele ou ela aí sente a sua falta, se pergunta o seguinte: por que eu estou esperando alguém ainda me notar? Se fui eu que me perdi por amor. Você não precisa aí que ele sinta a sua falta. Você só precisa se reencontrar. Então, coloca aqui para mim se esse vídeo fez sentido para você. E não esquece aqui de salvar esse vídeo e de me seguir aqui para mais conteúdos como esse. Quem ignora sempre te observa mais do que demonstra. Você já viveu isso? A pessoa não fala, não reage, parece que sumiu. Mas por dentro você sente que essa pessoa está de olho em cada passo seu. E esse silêncio dói, porque te faz acreditar que não tem interesse, quando na verdade o que existe é uma forma escondida de controle. Na psicologia a gente chama esse comportamento de passivo controlador.
A pessoa, ela não se comunica, mas observa tudo, porque ela precisa manter aquela sensação de domínio sobre você sem se expor. Ela te ignora para ela não te dar poder, mas ao mesmo tempo monitora para não perder o controle. A neurociência explica que o cérebro humano é viciado em vigilância. Vocês sabiam disso? Quando alguém tenta suprir sentimentos, acaba ativando áreas ligadas ainda às memórias. Ou seja, quem finge que não liga, na prática, está mais atento a você do que gostaria de admitir. Espiritualmente aqui falando, gente, isso revela laços energéticos não resolvidos. A indiferença, ela só é uma máscara do ego, porque a alma, quando ainda ela está conectada, ela vigia, sente e observa. E esse ignorar é só o reflexo de alguém que não consegue se desligar de verdade, sabe? Agora me conta aqui, vocês também já passaram por essa experiência? Você percebeu ali que essa pessoa te ignora, mas continua te observando em tudo? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E salva esse vídeo aqui para você se lembrar do seguinte: o silêncio observa mais do que as palavras revelam. Quem te ignora só prova que ainda não consegue te soltar. Você sente que tá tudo desmoronando entre vocês? Mas se eu te dissesse que esse afastamento é uma resposta espiritual, talvez Deus esteja te livrando e você ainda está lutando contra esse livramento. Você tenta insistir, se justificar, corre atrás, mas as coisas parecem que ficam mais difíceis, mais dolorosas, mais distantes. E no fundo da sua alma, algo te diz: isso não é mais para mim. Então aqui vão os 3 sinais que Deus está te livrando dessa pessoa. Sinal 1, conflitos constantes sem causa. Mesmo quando você tenta a paz, surge uma discussão. Isso é o espírito te mostrando que algo está desalinhado. Segundo sinal, você se sente menor perto dessa pessoa. Relacionamentos de alma eleva você. Se você se sente apagada, ansiosa, insegura, isso não vem de Deus. Isso tudo é sinal. Terceiro e último sinal. O seu corpo ele começa a adoecer emocionalmente. Insônia, tristeza sem motivo, ansiedade. E isso não é só psicológico. Isso é sua alma pedindo socorro. Espiritualmente aqui falando, Deus, ele não arranca ninguém da sua vida por maldade. Ele te protege de coisas que você não teria coragem de fazer sozinha. Então repete comigo aqui a seguinte afirmação: se não for bênção, que Deus me tire, mesmo que isso doa. E salva esse vídeo aqui para você lembrar que você merece um amor que te expanda e que não te apaga. Às vezes, o maior ato de amor de Deus é te afastar de quem jurou que era amor. E não era, não. Você foi descartada como se não houvesse significado nada. Então, você precisa saber de uma coisa. A pessoa que te descarta nem sempre está em paz. E o cérebro dessa pessoa revela isso. Você sente que foi usada, trocada, se sente invisível, fica tentando entender o que foi que você fez de errado. Mas deixa eu te contar aqui uma coisinha. O problema nunca foi você. Foi o modo inconsciente dessa pessoa de lidar com as emoções dela. Pessoas feridas não sabem se despedir com amor. Elas somem, cortam, ignoram. Segundo a psicologia e a neurociência, quando uma pessoa descarta outra com frieza, muitas vezes essa pessoa está ativando um modo de ativação de defesa, uma proteção do cérebro primitivo. E essa região está ligada ao modo de sobrevivência. Ela enxerga o emocional dela como uma ameaça. Não é maturidade, é medo. Medo de se conectar, medo de ser visto, medo de perder o controle. Na espiritualidade, esse tipo de rompimento costuma ser uma libertação disfarçada. Quando alguém te descarta,
O universo, na verdade, está te afastando de quem não te honra. E por mais que te doa agora, essa rejeição, ela pode estar te protegendo do seu propósito. Deus não permite finais por acaso. Ele age no silêncio até de quem te deixou. Então, coloca aqui para mim a seguinte afirmação: eu mereço ser escolhida com consciência e amor. Quem te descarta, na verdade, está tentando fugir de si mesmo. E salva esse vídeo aqui para eu saber se já te fizeram se sentir descartável. Salva esse vídeo aqui para eu entender. Nem tudo que você sente como rejeição é uma rejeição de verdade. Às vezes é sua mente distorcendo o que você vê. E isso pode estar te machucando à toa. Você se sente ignorado, não correspondido, invisível, acha que a outra pessoa não liga para você e essa sensação completamente te corrói. Mas e se o problema não for a outra pessoa, e sim como a forma que você interpreta o que te acontece? Segundo a psicologia e a neurociência, essas são as 5 distorções cognitivas que enganam a sua percepção emocional. Número 1, leitura mental. Você acha que você sabe o que o outro está pensando, mas não sabe não. E isso ativa o seu sistema límbico, como se você tivesse realmente em perigo, mesmo sem prova alguma. Número 2, personalização. Tudo o que o outro faz, você acha que é por sua causa. E isso causa uma falsa sensação de culpa e rejeição em você. Terceira coisa, catastrofização. Você interpreta um silêncio como se fosse um fim absoluto. E o que isso faz? Deixa seu cérebro em estado de alerta e ameaça e ativa um medo da perda. Quarta coisa, generalização. Você começa a sentir que ninguém te ama, que ninguém te escolhe, quando na verdade foi só uma situação mal resolvida. Quinta e última coisa, filtro mental negativo. Você ignora tudo o que deu certo e foca apenas no que te machucou. E isso vicia o seu cérebro na dor. Espiritualmente aqui falando, gente, o Espírito Santo, ele não te vê como alguém rejeitado. Ele te vê como alguém em processo de cura. Às vezes, Deus permite a pausa do outro para você se ouvir pela primeira vez. A sua alma, ela só quer a verdade, não aceitar migalhas interpretadas como amor. Então, faz a seguinte afirmação aqui comigo agora: eu me libero do que não é meu e eu me conecto com a minha verdade. E salva esse vídeo aqui para se lembrar que nem toda dor ela é sua, nem toda ausência é uma rejeição. Quando você muda a forma que você enxerga as coisas, você muda o que você sente. Quando você muda o que sente, você se liberta. O que mais machuca nem sempre é o bloqueio, é o silêncio. É quando a pessoa te ignora, como se você nunca tivesse existido. Você ainda sente, você ainda se importa. E do outro lado, nenhuma mensagem, nenhuma explicação. E o desprezo silencioso gera uma dor invisível, mas profundamente emocional. Você começa a se questionar até seu valor. Segundo a psicologia e a neurociência, o nosso cérebro lê o silêncio como uma rejeição. E a rejeição ativa no nosso cérebro a mesma área da dor física. Ser rejeitado ou rejeitada literalmente dói. É cientificamente provado. E por isso que dói tanto. O desprezo, ele gera ambiguidade. O bloqueio é claro, mas o silêncio, ele te confunde. A sua mente tenta encontrar uma lógica, mas não tem. E isso ativa o seu sistema límbico, que é a parte do seu cérebro onde é controlada as suas emoções. Você entra em modo de sobrevivência emocional, ansiedade, insônia, autocobrança, tudo por alguém que escolheu te calar, não dialogar. Espiritualmente aqui falando, o silêncio da outra pessoa não define o seu valor.
Tenham consciência disso. Às vezes, Deus permite a ausência para que seja revelada as verdades que as palavras escondem. Você não foi esquecida ou esquecido. Você foi poupado ou poupada. Então faz comigo aqui essa declaração. Quem me ignora se desconecta de algo verdadeiro e não é minha culpa. Salva esse vídeo aqui para você se lembrar que o seu silêncio também tem poder. O desprezo, ele pode até doer, mas ele também te desperta. E é no silêncio do outro que você se reencontra. Reencontra seu próprio valor. Sabe aí aquele like que parece carinho, mas na verdade só alimenta o ego de quem te deu esse like? Pois é, minha gente. Like não é afeto, é distração emocional. Talvez você esteja aí se contentando com um curtida, com um bom dia sumida, ou com aquele stories visualizado, achando que isso é demonstração de interesse. Mas no fundo de verdade, você sente que está se doando inteira por migalhas de atenção. Segundo a psicologia e a neurociência, isso acontece porque o nosso cérebro confunde pequenos estímulos com conexão. Like, mensagens rápidas, emojis, e tudo isso ativa a dopamina, que é o hormônio da recompensa. Mas é uma alegria e logo depois disso vem aquela ansiedade, aquela dúvida. Será que realmente ele ainda gosta de mim? E o seu sistema nervoso fica no modo de alerta. Você se vicia em quem não te oferece presença, nem profundidade. Espiritualmente aqui falando, aceitar migalhas é vibrar na escassez do amor próprio. É como se você dissesse para o universo: eu me contento com pouco, mas você não foi criada no universo para aceitar isso. Que você é presença, é alma, é amor por inteiro e não uma notificação perdida entre centenas. Se você já passou por isso, salva esse vídeo aqui para você se lembrar que likes não curam carências. E comenta aqui para eu saber, você já confundiu curtida com carinho? Fala aqui para eu saber. E lembra de uma coisa, quem quer só dar um curtir não merece habitar no seu coração por inteiro. Você vale presença, reciprocidade e amor de verdade. Não se esqueça disso. Não é a rejeição dessa pessoa que te machuca. É o que você conta para você mesma depois disso. Você se sente insuficiente, pequena, descartável e começa a se perguntar: o que foi que eu fiz de errado? E sem você perceber, você começa a se rejeitar do mesmo jeito que essa pessoa fez, mas de forma ainda mais cruel. Na psicologia, isso é chamado rejeição internalizada. Você transforma a dor de alguém em verdade sobre si mesma. Já a neurociência nos diz que o cérebro interpreta a rejeição como uma dor física. É o mesmo circuito da dor de uma queimadura. Então, ser rejeitado ou rejeitada literalmente dói. Isso é cientificamente provado. Espiritualmente aqui falando, a rejeição é um redirecionamento divino. Deus tirou para proteger a sua essência, não para destruir a sua autoestima. Você se maltrata porque você aprendeu que o amor do outro valida o seu valor. E isso está totalmente errado, gente. Mas a verdade é, quem te rejeita só revela o quanto falta amor dentro dele ou dela, não de você. Então faz comigo aqui essa seguinte declaração: eu não sou o que fizeram comigo. Eu sei do meu valor. E salva esse vídeo aqui para você ouvir quando você esquecer do seu valor. A rejeição dói, eu sei. Mas se você parar de se rejeitar também, ela para de te destruir. Você não perdeu o amor dessa pessoa. Você acaba de se reencontrar com o seu. Lembra disso. Sabe aquela pessoa que já diz que superou? Às vezes o que ela esconde no silêncio grita mais do que qualquer palavra. Essa pessoa posta indireta, sai com os amigos,
Fala que está vivendo a melhor fase da vida dela, mas no fundo, cada risada é uma forma desesperada de se convencer que está tudo bem. Você conhece alguém assim? Ou será que pode ser você também? Segundo a psicologia e a neurociência, o cérebro ele cria mecanismos de defesa para te proteger da dor. Fingir que superou é um deles. A fuga através da distração ativa o nosso sistema de recompensa, dando ali um certo alívio momentâneo, mas escondendo o luto emocional não resolvido. A dor reprimida, ela vira um sintoma, ansiedade, insônia, até a somatização do corpo. Espiritualmente, aqui falando, que não é acolhido se repete. Quanto mais você foge da dor, mais a sua dor grita por dentro. Superar de verdade é um processo de você olhar com amor para o que te doeu e não negar o que pulsa aí dentro de você. Então aqui vai os 5 comportamentos dessa pessoa que finge que superou. Comportamento número 1. Se manter ocupado demais para não pensar. Número 2. Curtir tudo que o outro posta ou silenciar completamente. Terceiro, falar que tá bem e desmoronar durante a noite antes de dormir. Quarto comportamento, querer provar nas redes sociais que está completamente superado. Quinto e último comportamento, se envolver com outra pessoa para esquecer você e continuar no vazio. Eu tô para te lembrar aqui que você não precisa fingir força. Compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem hoje. Precisa parar de fingir que está tudo bem. Começar a se curar de verdade. Agora me diz aqui, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui até o final, conhecem alguma pessoa assim ou são vocês? Fala aqui para eu saber. Você está sofrendo, tentando se curar? E quem te feriu? Parece estar melhor do que nunca. Mas será que tá mesmo? E isso, minha gente, machuca. A sua mente grita. Isso é injusto. E você começa a se perguntar, será que eu que fui o problema? Será que essa pessoa nem sentiu nada? Mas aqui vai uma verdade dura da psicologia. Quem te feriu pode estar anestesiado e confundir distração com superação. A espiritualidade nos ensina. Nada que é feito com desamor passa despercebido pelo plano energético. Quem age com ego, uma hora vai colher o vazio, porque ferir alguém que só queria amar tem consequência espiritual. Só que às vezes o universo espera essa própria pessoa encontrar o reflexo no espelho. A vida não pune, ela te ensina. E cada um vai ter que lidar com as lições do próprio caminho. Enquanto isso, a sua cura é a sua missão. Porque quem te machucou não pode te curar. Só você pode sair disso mais forte, mais sábia, mais sua. Então, vamos fazer aqui a seguinte afirmação. A dor que ele ou ela causou não define quem eu sou. E eu escolho a minha paz. Agora coloca aqui para mim o seguinte nos comentários. Você já teve essa sensação de quem te feriu e tá super feliz agora como se nada tivesse acontecido e você aí tá se sentindo injustiçado? Coloca aqui para eu saber e salva esse vídeo aqui para você se lembrar que a justiça da vida ela é silenciosa, mas nunca falha. O universo ele não te castiga, ele devolve a verdade com o tempo. Essa pessoa te ignorou e fingiu que você não existisse? Então, agora é com você. Porque a resposta mais poderosa é o silêncio que vem da consciência. Então aqui vão 5 formas de você virar o jogo sem dizer uma palavra. Primeira coisa, sumiço com presença. Você não desaparece para provocar essa pessoa. Você desaparece sim para se reencontrar. Segunda coisa, silêncio que grita autoestima. Você para de correr atrás e começa a correr para você.
Terceira coisa, rotina blindada. Enquanto essa pessoa some, você cresce no silêncio. A sua agenda está lotada de amor próprio. Quarta coisa, energia limpa. Você não responde mais na mesma frequência e você sobe de nível. Quinta e última coisa, elegância emocional. Você não explica, não acusa, não implora, você observa e segue. Porque quem precisa entender vai sentir. Segundo a psicologia e a neurociência, o cérebro não lida bem com uma ausência não explicada. Quando você some com consciência, você vira o espelho que essa pessoa queria evitar. E adivinha, é aí que ela começa a sentir a sua falta. Então faz essa afirmação junto comigo aqui agora. Eu não me afasto para provocar, eu me afasto para preservar a minha paz. E nisso eu me torno irreconhecível. E salva esse vídeo se você entendeu que sumir também é sabedoria. Agora me conta aqui nos comentários o seguinte: qual dessas viradas você vai colocar em prática? Coloca aqui para eu saber. Você sumiu e essa pessoa fingiu que não se importou? Mas será que é realmente isso que está acontecendo? 5 coisas que essa pessoa faz escondido quando você some. Primeira coisa que essa pessoa faz: stalkeia seus stories no silêncio. Mesmo que você não veja, talvez essa pessoa faça aí um outro perfil, ela começa a fuxicar você no silêncio. Ela sabe exatamente aonde você foi, o que você postou, com quem você estava. Segunda coisa que essa pessoa faz: pergunta de você indiretamente. Fala com alguns amigos ali em comuns, fica buscando ali para saber se você já seguiu em frente. Terceira coisa que ela faz: rever conversas antigas. E principalmente nos dias que o orgulho dela pesa. Ela sente a sua falta, mas não tem coragem de te chamar. Quarta coisa que ela faz: começa a postar coisas que parecem ali uma indireta. E isso não é coincidência, tá, gente? Ela quer te provocar para ver se você reage. Quinta e última coisa: finge que tá bem, mas não consegue parar de pensar no que essa pessoa perdeu. Porque quando você some, ela percebe que a sua presença era tudo, que ela não valorizou. Segundo a psicologia, na ausência, a nossa mente ela entra em confronto. E essa pessoa começa a se perguntar o seguinte: por que ela não veio atrás? Será que essa pessoa cansou mesmo? Ou ela já está conhecendo outra pessoa? E é nesse exatamente ponto que a pessoa começa a lidar com a sua perda. Porque você saiu do campo da ilusão e entrou no campo de ela superou. Quem sente, sente, mesmo no silêncio. Mas quem perde também sente, só que tarde demais. E você usou esse silêncio para realmente cuidar de você, para focar na sua evolução, para virar a sua chave. E quando você faz isso, a pessoa sente, porque você muda completamente de energia. Então, faz comigo aqui a seguinte declaração: quem some se encontra. E salva esse vídeo aqui para você se lembrar do seu poder. Você acha que essa pessoa te esqueceu, mas aí essa pessoa fica fuxicando seus stories, curte uma foto sua antiga ou aparece ali online de madrugada. Coincidência? Nada disso. Você sente ali uma mistura de esperança e ao mesmo tempo raiva. Acha ali que essa pessoa ainda pensa em você, mas também se sente manipulada. E começa a se perguntar: será que ele quer voltar? Segundo a psicologia e a neurociência, esse comportamento é conhecido como havering, que traduzindo um tipo ali de isca emocional. Ele aparece ali digitalmente para ativar a sua memória afetiva. O seu cérebro libera dopamina. Você volta a pensar nele sem você perceber. É um ciclo que te prende sem presença real. Espiritualmente aqui falando, na energia, isso é um laço ainda não rompido. A conexão não foi finalizada. E essa pessoa
Tenta manter ali um certo cordão vibracional. Mas o que te prende mesmo no sutil também impede de você seguir no físico. Então faz essa declaração que eu vou falar aqui agora, para você romper com esses laços. Então repete aqui comigo. Eu corto laços com quem aparece só para me confundir e me liberto em paz. Então salva esse vídeo aqui se você se sente testada pelos stories dele. O que vem para te testar não vem para te amar. Fecha a porta, fecha a aba, fecha esse ciclo e abre espaço para o novo. Tem algo melhor te esperando. Acredita nisso. Você sumiu e achou que você não fez diferença. Pensa de novo, porque o silêncio ele nunca passa despercebido. Quando você desaparece, o cérebro dele ou dela entra em estado de alerta. Ele perde o reconhecimento que antes vinha de você. E isso ativa o que a ciência chama de abstinência emocional. A dopamina que ele ou ela recebia da sua atenção completamente some. E isso cria uma lacuna que o ego não sabe preencher. E começa a gerar pensamentos automáticos do tipo: será que eu perdi algo importante? Será que ele ou ela está bem sem mim? Quando a presença vira ausência, o que era ignorado começou a refletir no vazio que você deixou. Espiritualmente aqui falando, a parte energética, a sua ausência com consciência não é um abandono, é evolução. Ao se afastar para você se reencontrar, você suspende a energia que mantinha ali o laço. E essa pessoa sente, só que dessa vez não tem como te controlar. Então vamos fazer juntos aqui a seguinte afirmação: o meu silêncio é o meu poder. Declara isso e salva esse vídeo aqui para toda vez que você precisar se lembrar quando você tiver vontade de correr atrás dessa pessoa. E lembra de uma coisa: quem ignora vai lembrar de você na hora que você brilhar completamente sozinha e sem ele. Se você faz essas 5 coisas que eu vou falar aqui agora, já adianto logo: isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada. E essa dependência emocional tá te machucando. Então, se você faz essas 5 atitudes que eu vou falar aqui agora, comecem a abrir os olhos. Atitude número 1. Você sente ansiedade quando essa pessoa demora a te responder? O seu sistema nervoso já não consegue ficar em paz sem um oi dessa pessoa. Atitude número 2. Você cancela os seus planos e as suas prioridades para se adaptar à vida dessa pessoa? A sua agenda gira em torno de alguém, não de você? Então presta atenção. Atitude número 3. Você precisa da validação dessa pessoa para se sentir bonito ou bonita? Ou amada o suficiente? Sem o olhar do outro, você se sente invisível. Quarta atitude. Você vive com medo de ser abandonada. Mesmo quando tudo está muito bem, algo dentro de você espera o pior. Quinta e última atitude. Você se culpa quando essa pessoa te trata mal, como se o desrespeito fosse uma consequência de algo errado com você. Se identificou com essas 5 atitudes aqui que eu falei? Então prestem atenção. Segundo a neurociência, o seu cérebro associou essa pessoa ao alívio da dor interna que já existia dentro de você. Mas essa sua dor interna, ela só pode ser curada quando você volta para você, sem depender de ninguém para isso. Relacionamento saudável, gente, não machuca a sua essência. Então repete aqui comigo a seguinte declaração: eu me escolho todos os dias. Não preciso me perder para ser amada. E salva esse vídeo para você se lembrar disso. Coloca aqui para mim nos comentários o seguinte: chega de mendigar amor. Sua cura, ela começa no momento que você para de chamar a dor de amor.
Você merece reciprocidade e não sobrevivência emocional. Acordem para essa verdade. Sabe o que eu acho engraçado? Essa pessoa te ignorava como se você fosse nada. Só que agora que você se afastou, agora você é tudo para essa pessoa. Sabe por que que isso acontece? Você se doava demais, falava todo santo dia com essa pessoa, sempre estava ali quando ela precisava, mas era como se a sua presença tivesse virado ali uma rotina. Você era completamente constante. Foi confundida como garantido. Até que você sumiu. Segundo estudos da psicologia e da neurociência, o cérebro humano ele valoriza aquilo que ele tem medo de perder. É quando você se afasta, entra no modo ali de escassez emocional, o sistema de recompensa dessa pessoa ativa a curiosidade e o desejo. A mente ela começa a fantasiar o que ela não tem mais. É aí, na ausência, que a sua presença mexe com a cabeça dessa pessoa. Espiritualmente aqui falando, gente, entenda uma coisa. Isso não é amor de verdade. Isso é ego ferido. Então faz junto aqui comigo a seguinte afirmação. Eu não volto só porque sentem a minha falta. Eu fico onde existe presença real. Declara isso para sua vida. Salva esse vídeo se você já foi ignorada por essa pessoa e agora essa pessoa não para de correr atrás de você. Você não precisa se ausentar para você ser valorizada. Você só precisa ser lembrada do seu valor antes que o outro perceba. Porque quando realmente a gente aprende a se amar, a gente nunca mais aceita ser esquecida por ninguém. E salva esse vídeo aqui para saber que você é uma pessoa maravilhosa. Quer saber por que que essa pessoa te ignora, mas ela não te solta? Porque no fundo, ela espera que você faça exatamente essas 5 coisas. E você precisa conhecer agora para você sair desse jogo. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele espera que você corra atrás dele para você massagear o ego dele. Isso libera dopamina no cérebro dele ou dela e alimenta a sensação de poder. Segunda coisa, ele espera que você prove o seu valor, porque ele precisa testar que realmente quem está no controle é ele. Terceira coisa, ele espera que você aceite migalhas, porque assim ele não precisa se esforçar para você. Quarta coisa, ele espera que você tenha medo de perdê-lo, porque esse medo te mantém no ciclo da ansiedade. Quinta e última coisa, ele espera que você não perceba nada disso e continue reagindo do jeito que você está reagindo, do jeito que ele quer. Mas entenda, na espiritualidade, quando alguém tenta te manipular, emocionalmente, a vida começa a criar sinais para você se libertar. E esse vídeo aqui pode ser um deles. Então, repete aqui comigo a seguinte declaração. Eu não vou mais reagir ao piloto automático e eu escolho a minha paz. E salva esse vídeo aqui para se lembrar toda vez que der vontade de você ficar insistindo nessa pessoa. Para você se lembrar disso. E nunca esqueça aqui de uma coisa. Quem espera que você se humilhe não merece nem te ter por perto. Você merece muito mais. Acorda para sua vida. A rejeição, ela não dói no ego. A rejeição, ela dói na alma. E só quem já foi rejeitado entende isso. Você deu o seu melhor, esperou por algo recíproco, e o que foi que você recebeu foi o silêncio. Ou pior, você recebeu migalhas. A rejeição não é só não te querer, é fazer duvidar se você tem valor. Então aqui vão as 5 coisas que quem só foi rejeitado entende. Primeira coisa, a rejeição ela dói como dor física. Segundo estudos da neurociência, a rejeição ativa no nosso cérebro a mesma área da dor física. É como se você tivesse tomado um soco invisível. Ser rejeitado ou rejeitada literalmente dói. É cientificamente provado. Segunda coisa, os gatilhos da infância vêm à tona. Sabe aquela ferida de não se sentir bom o suficiente?
vem à tona. Você se sente pequeno ou pequena, insuficiente, invisível. Terceira coisa, o ego, ele entra em desespero. Por quê? Porque você quer ser aceito ou aceita, reconhecido ou reconhecida. Mas a rejeição, ela ativa o vício emocional. Você corre atrás de quem te machuca. Tem noção disso? Quarta coisa, você começa a se culpar. A nossa mente, ela busca por uma explicação. E se não acha, te coloca como culpado. E fica vindo pensamentos do tipo: o que eu fiz de errado? E essa culpa, meu amigo, minha amiga, te prende. Quinta e última coisa, o despertar. Quando você para de buscar lá fora e olha para dentro de você, algo muda. Você entende que a rejeição, ela não é sobre você, ela é sobre o outro, que você sempre foi o suficiente. Então, coloca aqui para mim nos comentários o seguinte: a rejeição, ela me ensinou a me escolher primeiro. E salva esse vídeo aqui, porque um dia você ainda vai agradecer por não ter sido escolhido por quem não sabia o que tinha nas mãos. A rejeição, ela não é o fim. Foi a vida te dizendo: você merece mais, mas você precisa acreditar nisso primeiro. E agora é você por você.